いします。はい。よいしょ。おはようございます。Bom dia. なんかブラジルはだいぶ暑いようですけど。はい。ブラジルはだいぶ暑いみたいね。Tá muito quente no Brasil? まあ反対でこっちはものすごく今年は寒くて。Esse ano no Japão está muito frio. この間2回ぐらい、40年に1回ぐらいの雪が降って。Há 40 anos não nevava desse jeito. 箱根にお参りにいたんですけども、1メートルぐらい雪が積もってて。Ele foi ao solo sagrado de Hakone e tinha mais ou menos 1 metro de neve. で、電車がだいたい5日ぐらい止まってて、バスは1週間ぐらい全然登れなかった。O trem ficou em torno de 5 dias e o ônibus mais ou menos já mais de uma semana parado. まあ皆さんにね、少しこの寒いのあげればいいんだろうけど。Para que vocês, né, que consigam entender um pouco pelo menos o frio, né, que passa lá. なんか山の奥でもないんだけども、今ほら日本はコンビニがよくあるでしょ。コンビニエンスってお店がね。はい。それでコンビニエンスってお店がある、コンビニがあるじゃない。はい。日本は。はい。うん。そしたら全然届けられなくなっちゃったの、食べ物が。Que tem as lojas de mercado e no alto de Hakone, né? Mas que não consegue entregar os produtos. それでヘリコプターでおにぎりを配達したの。Que aí essa empresa traz de helicóptero os bolinhos de arroz. みんな笑ってます。まあ、一生懸命ね。Como japonês é esforçado. 面白いね。じゃあその真面目さでこの新しい今日の勉強をお願いします。そうですね。はい。はい。ありがたい人、偉い人よりありがたい人。Melhor ser uma pessoa que provoca gratidão do que uma pessoa que causa admiração. 少しすいません、先に見教えを読ませてもらいます。こっち。そっち、はい。Desculpe, vamos ler o ensinamento de Meishu Sama primeiro. Por favor. Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 1, página 148. Despertar para a vontade de Deus. Em sua essência, o ser humano nasceu com a missão de criar o mundo ideal planejado por Deus. Quando então alguém se esforça para cumprir o que a vontade suprema determinou, fica livre de doenças e demais sofrimentos para poder executar o seu trabalho com alegria. Também, por isso, ao contrair uma moléstia, cura-se imediatamente. Embora todos os homens tenham nascido com toxinas hereditárias e adquirido outras no decorrer da vida terrena, o que lhes traz inúmeros transtornos, ao se dedicarem à obra divina, são agraciados com purificações rápidas e se tornam mais saudáveis. Acontece assim para que a concretização do plano divino não seja interrompida. Fiquem, pois, sempre despreocupados e realizem o seu trabalho com firmeza. Ignorando, contudo, a importância da purificação, muitos empregam toxinas, denominadas remédios, para refrear as suas doenças. Por isso, desviam-se totalmente da verdade, não se curam e ainda acumulam muitas impurezas no corpo. Para se corrigirem tantos erros, é necessário ficar bem claro que o organismo precisa estar constantemente sob a ação de uma limpeza realizada através da doença, bem como por meio
de todos os demais infortúnios que se acometem sobre a vida humana. Partindo desse princípio, terão moléstia nos olhos, por exemplo, aqueles que pecarem enganando os outros pela visão. Sofrerá distúrbios auditivos quem proferir palavras que firam os ouvidos do próximo. Poderá também enfrentar doenças na língua ou relacionadas à fala. Do mesmo modo, dores de cabeça são sentidas por quem as causou aos outros. Problemas nos braços atacam aqueles que os utilizam apenas para proveito próprio. Da mesma forma, outras doenças poderão surgir de acordo com a lei da sintonia, que determina o aparecimento de uma ação purificadora nas partes do corpo onde se verificar o acúmulo de toxinas ou de máculas espirituais. Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 2, Sabedoria. Autodepreciação. Um dos maiores obstáculos a quem serve a Deus consiste em julgar-se incapaz ou inútil. Para evitar esse tipo de pensamento, as pessoas devem ter em mente que, como seres humanos, usufruem os mesmos direitos e possibilidades de servir na obra divina. Daí que um verdadeiro dedicante jamais desiste de sua missão, mesmo quando surgem empecilhos ou passa a ser ridicularizado pelos outros. Tendo-se, pois, a firme decisão de continuar trabalhando, apesar dos obstáculos, sem dúvida alguma, a obra divina vai expandir-se. É com essa determinação que eu realizo o meu trabalho. Desistir, portanto, após um fracasso, seria o mesmo que subestimar-se. Não representa contribuição alguma para a expansão do plano de Deus. De outra parte, o sucesso de qualquer empreendimento está diretamente ligado a um forte poder de decisão e autoconfiança, predicados esses capazes de monitorar o desejo de trabalhar com ardor, embora grandes obstáculos ou duros golpes se interponham no caminho da dedicação. はい、お願いします。はい。なんていうおかげ話ですよね。偉い人よりありがたい人。 Melhor ser uma pessoa que provoca gratidão do que uma pessoa que causa admiração. 昭和20年終戦の年に私の腰が抜けた時、妹の霊が出まして、名手様にご条例をいただかないと助からないし、名手様に助けていただいてご用しなければならない体であるから、どうしてもご条例をお願いしようというわけなのです。その頃、霊のことなんか信じませんでしたが、ともかく私の先生を通して名手様にご条例をお願いしていただきました。ところがそのうちにまるっきりブラブラになってしまって、おぶさっても行かれなくなったのです。はい、Em 1945, ano do término da Segunda Guerra Mundial, tive uma purificação em que fiquei com o quadril travado. Nessa ocasião, minha irmã mais nova, que já havia falecido, apareceu para mim, me alertando sobre 3 pontos. Se você não receber o jorei de Meishu Sama, não irá se salvar. Sendo salvo por Meishu Sama, seu corpo deverá ser usado para a causa divina. E faça tudo para pedir jorei a Meishu Sama. Nessa época, eu não acreditava em manifestações espirituais, mas mesmo assim pedi ao ministro que encaminhasse uma solicitação de pedido de jorei a Meishu Sama. Nesse interim, minhas pernas perderam totalmente a força, de maneira que não conseguia me mover, nem mesmo apoiado em alguém. はい。それで私の先生は、こんなにひどい体ではご条例をいただくにしても1日や2日では治らないだろうし、無理だと思って遠慮してくださったのです。そうしましたら、私のところへ井上さんから電話で、
容体を心配して尋ねてくださったので、実は腰が抜けて動けないのです。と返事しましたら、ちょっとメイ様に申し上げてくるからと電話を待たして、メイ様にお伺いしてくださいました。するとメイ様は、すぐに来なければいけないとおっしゃられるのだそうです。Vendo minha situação, o ministro disse: no seu estado, em apenas 1 ou 2 dias, você não vai melhorar, então é melhor não ir. Sendo assim, não querendo que incomodássemos Meishu-sama, preferimos esperar, para não dar trabalho. Porém, logo recebi uma ligação, vinda do secretário de Meishu-sama, o Sr. Inoue, perguntando sobre o meu estado e demonstrando certa preocupação. Respondi que não conseguia mover os quadris. O Sr. Inoue respondeu: espere um pouquinho que vou consultar Meishu-sama. Então voltou dizendo: venha o mais rápido possível. Foi o que Meishu-sama lhe falou. けれど、その頃は自動車がなかなか見つからなかったものですから、一日待ったのです。そうしましたら、朝と晩に電話がかかってきまして、どうしても早く来なければいけない、お呼びいただいたのです。それでなんとか自動車の都合をつけて、すぐにお伺いしたのです。Nessa época, era muito difícil conseguir um carro, portanto, acabei esperando mais um dia. Recebi mais 2 ligações, uma de manhã e outra à noite, dizendo: você tem que vir o mais rápido possível. Consegui finalmente um carro e fui à casa de Meishu-sama. Chegando lá, fui encaminhado imediatamente ao quarto. お伺いすると、すぐお部屋に連れて行っていただきました。メイ様は私をご条例くださりながら、あなたの体はすっかり衰弱してしまっている。あと1週間くれたら命も危なかったと申され、私は本当にドキッとしました。Enquanto Meishu-sama ministrava Jorei em mim, ele disse: o seu corpo já está muito enfraquecido. Se demorasse mais uma semana, sua vida correria perigo. E ao ouvir isso, eu me assustei. その時のメイシュ様のご条例は長時間にわたってあまりにも丁寧にしてくださいますので、実に申し訳なく存じつつも、他人の浄化の際にはこのようにさせていただかなければならぬ教訓をまた私の心に与えてくださったのです。Nessa ocasião, Meishu-sama ministrou Jorei por um longo tempo, demonstrando muita concentração. Nesse instante, ao mesmo tempo que eu fiquei sem palavras perante o cuidado de Meishu-sama, aprendi uma lição no fundo do meu coração. Quando alguém estiver em purificação, é com esse esmero que devemos agir. その時の私をいかにメイシュ様がご心配くだされたことか。メイシュ様は私に、私は高位高官から頼まれてもご条例はしない。御用に立つ人間だったらどんなことをしてでも助けてやるんだとおっしゃいましたが、そのお心の温かさに私はにじみ出る涙をどうすることもできませんでした。Meishu-sama demonstrava preocupação e então ele disse: eu não gasto esforços ministrando Jorei em alguém só por ter alto cargo ou nível social, mas quando é alguém que esteja servindo na obra divina, eu faço de tudo para salvar. O calor do coração de Meishu-sama me emocionou tanto que eu não conseguia parar as lágrimas. それから10日ほど経ってメイシュ様は、もう大丈夫、やっと安心できた。何しろあんたのことが心配で、夕べまで夜もおちおち眠れなかったと仰せられましたとき、
あまりのありがたさに感極まってお礼さえ申し上げれなかったことでした。 Passados 10 dias recebendo o jorei, Meishu Sama disse: agora você já está bom, e eu já posso ficar tranquilo. Afinal de contas, não estou conseguindo dormir direito, preocupado com você. Ouvindo isso, eu fiquei tão comovido e grato que não tinha palavras para agradecer. Aí. メイシュ様が常に人間は偉く見せようとすれば骨が折れるが、ありがたい人だと思われれば楽ですよ。仰せられておりました。そのお言葉を思い出すたびに、私の命をお救いくださった時のメイシュ様のご親切がまざまざと浮かんでまいります。 Meishu Sama sempre dizia: ficar tentando mostrar-se um homem importante é muito cansativo. É mais fácil ser uma pessoa que causa sentimentos de gratidão nos outros. Toda vez que eu me lembro dessas palavras, me recordo do amor e gentileza com que Meishu Sama salvou minha vida. Hai. そして私はその時考えましたのです。私のような無学で教養のない人間でも誠心誠意お使いいただいたら御用に当てさせていただけるのではないか。 E com isso aprendi. Uma pessoa como eu, sem estudos, com uma educação simples, mas tendo coração e vontade imbuídos de Makoto, pode servir na causa divina. Ai, domo, arigatou gozaimashita. ありがとうございます。 Obrigado. 頑張って勉強。ありがとう。 Esse breve relato de dedicantes da época de Meishu Sama realmente nos remete a esse período, né? E a gente sente o clima como era, né, na época, numa ideia do movimento espiritual que existia na época. Então, com esse esforço que nós estamos, né, concentrando para a criação de um reino divino, né, eu acho que é muito importante o que nós estamos fazendo, que é recordar, né, recordando esse período, trazendo ao presente todo o sentimento e espírito das pessoas, né? Outro dia, quando estive no Japão, passando em frente, visitando o solo sagrado de Hakone, havia uma fila de mais ou menos 30 a 40 pessoas fazendo fila para entrar ao museu e ao solo sagrado. E nessa fila era composta de pessoas de outros países, né? Principalmente da China. Eram mais ou menos 40 turistas chineses que estavam para entrar no solo sagrado. E entrando, e eles ficavam bastante extasiados e admirando a beleza do lugar, né? E com certeza bate nas pessoas um sentimento de gratidão, né? E o bonito também, pois existe uma animosidade já por causa de guerras passadas entre o povo chinês e o povo japonês, e justamente trazer trazer os turistas chineses e conhecer a beleza do que Meishu Sama nos deixou, né, faz com que as pessoas passam a ter um outro tipo de sentimento perante, né,
ao Japão. Então, é uma coisa boa, muito boa no sentido de benfeitoria ao próprio país, né? E com certeza, a todos que com muito esforço dedicaram, principalmente em Hakone, pois era uma época bastante difícil, uma época, período da guerra, né? Tudo faltava, e naquela época não tinha máquinas, não tinha tratores, não tinha nada disso, então tudo era feito na mão, né? E com muito orgulho, eu, toda vez que vou ao solo sagrado de Hakone, me lembro do meu avô, né? Porque ele tinha como a missão de coordenar todo mundo que ali estava dedicando. E era um trabalho bastante árduo, era dia a dia, né? E até tarde da noite. E diferentemente do Brasil, o clima no Japão, né, como ele disse, é muito mais difícil. Então, o verão é muito quente, o inverno é muito frio, né? E mesmo assim, eles trabalharam com muita paixão, né, no que estava fazendo. E conversando com as pessoas, tem um breve relato do meu avô, que chegou uma época que ficou tão cansado, né? O esforço físico dele foi tão grande que ele arranjou um armário onde guarda os colchões. Ele se escondeu no armário para dormir um pouco. Aí deu um bafafá em Hakone que sumiu o mestre de obra, sumiu né, a pessoa que era encarregado, e todo mundo começou a procurá-lo. Desespero, bateu desespero em todo mundo. Eis que ele estava cansado e descansando dentro do armário. Quer dizer, isso lembra, ele contava muito, né, que as pessoas dormiam num salão igual esse, todo mundo junto, né, de colchão, né, colchão assim no chão, e trabalhavam durante o dia, e à noite chegava nesse galpão para dormir. E as mulheres, quando era para carregar pedra, esse tipo de trabalho não fazia, né? Então ia para a parte de cozinhar, né? Na alimentação. Então fazia os bolinhos de arroz para todo mundo, e não tinha mais do que bolinhos de arroz, né, para comer. Mas mesmo assim faziam com muito carinho esses bolinhos, e se criava um clima, né, entre os dedicantes. Mas parece que existia também funcionários pagos, né, pelo templo, pois eram especialistas, jardineiros, marceneiros, pedreiros, e existia uma certa rixa entre os funcionários e os dedicantes. Mas meu avô, como cuidava da parte dos dedicantes, fazia com que diminuísse essa rixa, né? Pois os funcionários achavam que besteira, trabalhando sem receber salário, né? E fazia pouco caso dos dedicantes, né? Mas os dedicantes, pelo contrário, cuidando com carinho os funcionários, fazendo comidinha para eles, levando comidinha, levando chá para eles, ministrando joreis, caso, né, precisasse E pouco a pouco, esses funcionários passaram a ser membros dessa difusão. Pelo carinho, né? Principalmente pelo carinho que era feito por essa difusão. Então, a difusão onde o meu avô e minha avó
dedicava, eram responsáveis, era essa difusão em Hakone, mas não a difusão, não digo principal de Hakone, né? E sim uma difusão que cuidava dos funcionários, onde os funcionários acabaram virando membros e formando uma família, né, nessa difusão. E eu lembro muito que a minha avó sempre foi uma pessoa de coração muito grande e não media esforços para ajudar as pessoas, e ao mesmo tempo tinha uma característica muito forte dela, marcante, que era de alimentar. Então fazia comida para todo mundo e nunca faltava comida nessa difusão, né? E tanto é que esse costume foi a herança dessa difusão, né? Que sempre abundante em comida, e então as pessoas vinham no culto mensal, faziam a oração e depois tinham uma mesa linda, farta e bonita, né? Então era uma característica dessa difusão. E com certeza, de todas as pessoas que visitam Hakone e ficam encantados, aquele sentimento de encanto passa a ser uma luz para as almas que trabalharam, as pessoas que trabalharam nesse solo sagrado. Pois esse agradecimento das pessoas que visitam se convertem em luz, e convertendo em luz, já falecidos meu avô e minha avó, com certeza recebem no mundo espiritual essa bênção, quer dizer, você recebe esse crédito, né? Então, a gente percebe muito que para o bem sempre é uma coisa de longo prazo, né? Existe um prazo, né, para as coisas do bem. E para as coisas materiais, sempre é muito imediatista, extremamente imediatista, né? Querem as coisas para agora, né? Então, esse tipo de vai para a próxima geração é uma coisa que não se usa mais. Ninguém mais pensa em próxima geração. O importante é agora, né? Daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Ficou essa civilização imediatista. E é muito comum, por exemplo, no Japão, um bisavô, né, fala assim: eu vou plantar essa árvore, que é uma árvore chamada sugi, né, ou hinoki, desculpa, hinoki, uma árvore nobre do Japão, tipo o jacarandá aqui do Brasil. E o bisavô ou tataravô planta, fala: isso aqui vai ser a faculdade, para pagar a faculdade do meu bisneto, né? Planta. Plantou, 5 minutos planta. Está lá. E, passado o tempo, realmente na época do bisavô, do bisneto, consegue-se pagar uma faculdade com essa árvore. E ainda sobra. Dá para comprar carro, dá para, né? Olha só, pensando a longo prazo, a gente vê que é tudo mais fácil a longo prazo. Quer dizer, em um ato de 5 minutos, fez com que o destino de uma pessoa monetariamente esteja resolvido. Mas isso é o prazo, né? Esse longo prazo. Então, a gente tem aqui, simbolicamente, né, o pau-brasil que o reverendo plantou aqui na frente. No começo a gente pensou: meu Deus, isso aqui vai estragar todo o jardim, pois vai quebrar o solo, vai crescer tanto e vai dominar, vai tomar conta, né? Mas que hoje a gente pensa diferente, que realmente o reverendo nos deu essa planta para sempre olhar, e que a natureza faz com que realmente, pouco a pouco, né, o crescimento, né? E a gente passou a ver esse pau-brasil, né, com simbologia muito maior para a gente, né? Então
de manhã a gente olha, dá um pequeno sorriso, pois é uma árvore realmente que vai dominar, né? Então, aqui, a gente percebe a importância de dedicação, ou seja, a importância desses períodos. Pois eu falei de Hakone, nunca mais no Japão teve esse movimento de construção de uma terra sagrada, né? Hakone, Atami, depois não teve mais. Quer dizer, felizes daqueles que participaram, né? Pois era uma oportunidade única, realmente única, né? Poder ter sido útil, né, nessa terra sagrada. E que agora, né, com a graça de Meishu-sama, né, estamos aqui no Brasil, né, realmente construindo uma terra sagrada, um lugar sagrado, né, e que realmente é a nossa chance agora, né, de a gente participar desse momento, né. E realmente a gente, estudando esse testemunho, a gente percebe a importância de cada um. E mesmo, né, lá em Ribeirão Pires, a gente percebe a importância de cada pessoa que está dedicando, como se fosse uma engrenagem, cada um fosse uma engrenagem e que fizesse parte realmente de uma máquina maior. E que cada pecinha, cada dentinho, né, da engrenagem é importante, pois sem um dentinho faz com que a máquina para, né? Então, eu acho que esse momento de fazer parte dessa engrenagem, né, é o que aqui Meishu-sama falando que da importância de salvar as pessoas que estão servindo a obra divina, né? E no nosso caso, uma pessoa que também está trabalhando adoeceu e a gente sabe que é uma doença bastante grave, mas que a pessoa está dedicando, né? A pessoa está fazendo parte de uma engrenagem e com a graça de Deus, em apenas 3 a 4 dias restabeleceu e voltou ao trabalho, né? Então, a gente vendo isso, a gente vê realmente que a importância de cada um, de cada engrenagem, né? E mesmo aqui no templo, né, das pessoas que fazem parte das dedicações, entender realmente no coração que faz parte disso, né? Pois, se eu não for, né, não vai funcionar. É assim que tem que pensar. Vai, né? Eu preciso ir, pois depende. Meishu-sama depende disso, né? E eu acho que, pois é uma obra que um pouco assim, realmente fora do comum, né? A gente pode dizer, porque só acho que o reverendo, com a ajuda de Meishu-sama, teria coragem de fazer uma torre que nem no Japão é feito assim tão facilmente, né? E da vontade dele fazer, de querer fazer, era muito mais forte do que qualquer outro obstáculo, né? Então, vamos fazer, né? Então, como fala aqui no final, que mesmo uma pessoa de educação simples, mas que tendo o coração e vontade, consegue qualquer coisa, né? Quer dizer, consegue qualquer coisa na obra divina.
pois Meishu Sama vai ajudar, né? Vai. E esse é o nosso caso, né? É uma obra realmente que, quando vem de pessoas especialistas em construção de templo, no começo, tanto é que quando o reverendo foi para o Japão procurando por especialistas que viessem fazer, que ele até foi caçoado, né? Até fizeram um pouco caso do que ele queria fazer, pois realmente é uma coisa utópica para uma pessoa que nunca fez, né? Mas que com essa vontade, imbuído de Makoto, né, é possível. Por isso mesmo, purificação quase, né, parece impossível de se curar, é possível de se curar, pois existe esse movimento, né? Então, justamente, trazer o passado é realmente querer que traga esse clima. Não sei a palavra exata, mas existia um clima que as pessoas nada temia, nada. Existia uma coragem nas pessoas, pois sentia no fundo da alma esse espírito de Meishu Sama, né? De realmente construir o reino do céu. Então, a gente realmente estuda, puxando essa história, para a gente colocar em prática, né? Trazer esse sentimento. E ontem, conversando, cuidando dos funcionários, vendo o serviço, os funcionários falou assim: puxa, podia ter pão, né? Os meninos são pessoas de periferia que não tem trabalho, pois não tem estudo, e são muitos funcionários que são diaristas, ganham por dia, e aquilo né, ficou na minha cabeça, né? Pois se eu tenho uma herança do meu avô, né, onde a comida era farta, né, onde existia fartura na dedicação, mesmo que sejam de comida simples, mas tinha para oferecer, né, que eu pensei, puxa vida, né, a gente precisa dar. Então, eu acho que envolver a todos, pois nós pertencemos à mesma família, nós todos, que vocês que puderem oferecer algo, né, não sei que vocês fizerem bolo, mesmo pão, ou qualquer coisa que vocês acham que eles ficariam felizes, de oferecer, né, para eles, pois, no fundo, eles estão trabalhando para a gente, né? Pois, porque a gente pensa, naquela época, era uma época diferente, uma época pós-guerra, onde muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas ficaram com problemas financeiros e acabava formando bastante gente, juntando bastante gente que podia dedicar exclusivamente, né? Mas hoje, com esse estilo de vida difícil que ficou de todo mundo, que praticamente sai cedo e volta bem à noite, às vezes trabalha de sábado e não é fácil, né? A gente admite que não é fácil. Mas que na vontade de vocês, com certeza, essa vontade de dedicar-se integralmente, né, à obra divina existe, né? Eu tenho certeza. Então, a gente pensou assim numa forma, por exemplo, precisa de muito serviço lá, de muita gente, porque meio que eu não posso entrar com trator, eu não posso entrar lá por ser uma área de preservação ambiental. Se eu entrar com trator, no dia seguinte, né, me dá problema no sentido ambiental. Então, tudo tem que ser feito mais ou menos na mão, né? O relevo, o mesmo lago, onde vai ser feito o lago.
E aí, na época, o reverendo disse para o pessoal de Limeira, né? Então, vocês não estão podendo vir, então traga um funcionário que vocês cuidem, quer dizer, no sentido financeiro também, né? Quer dizer, representa vocês. Esse funcionário representa a difusão de Limeira e de todos os membros de Limeira, né? Então era feita uma arrecadação e pagava o salário desse. E indiretamente todo mundo estava de Limeira trabalhando através dele, né? Então a gente está pensando realmente de fazer um envelope e colocar, né, como se fosse mão de obra, né? Pois cada diária de cada rapaz e menino lá está em torno de R$50. Então o que vocês puderem colaborar e colocar no envelope, né, as diárias, e conforme a entrada das diárias a gente já sabe mais ou menos quantas pessoas podemos, né, dispor e realmente trabalhar no lugar de vocês, porque realmente para eles já é difícil. Imagine o trabalho que é. Outro dia nós fomos carregar uma coluna de 2 metros de comprimento por 50 por 50. O peso dele é mais ou menos 400 quilos. Nós fomos pegar em 8 pessoas. No dia seguinte apareceram só 3. Os 5 pessoas ficaram com as costas com problema. Quer dizer, é um serviço, parece que não, mas é muito pesado, né? E o sol, e realmente, se a gente for fazer, nem em 2030 fica pronto, né? Pois é muito difícil. Nosso corpo já não é mais assim acostumado para essas coisas. E claro, eu não descarto que realmente a gente pegue um dia do mês, o 4º domingo do mês, e todo mundo ir lá, simbolizando, né, o nosso coração, o nosso desejo, né? É importante também, né, a presença de vocês. Claro que é importante, não é só na parte monetária, né, e sim a presença de vocês fazendo oração. Mas que também essa parte financeira, quer dizer, o fulano me representa lá, está lá, vai lá, faz por mim, né? Está aqui, né? Eu acho que é válido, né? Pois se na época de Meixo Sama também tinha os funcionários, né? E também pensar também nesse aspecto de trazer os funcionários para dentro, né, da nossa família, no sentido realmente de abraçar. E essa ideia de realmente de mostrar que a gente está agradecido pelo que eles estão fazendo, né? Eles estão trabalhando lá. Só porque recebe salário ou só porque recebe uma diária, não quer dizer que, né, estamos quites, né? Né? Na verdade, a gente tem que ter um agradecimento perante eles. Então eu tive essa ideia da gente arrecadar na parte principalmente alimentar, né, coisas para eles comerem, beliscarem durante o intervalo do trabalho. E eu tenho certeza que com isso vai gerar um outro clima. E é desse clima que a gente precisa na torre, que é o clima de amor mesmo, né? Pois é o símbolo maior do amor à humanidade que nós estamos construindo, né? Então, partir pelos funcionários que estão lá. Então, em vez de criar esse atrito entre funcionários e dedicantes, que estava começando a ter, dá uma virada, né? Pelo contrário, a gente que tem que trazer eles para nós, né? E tenho certeza que são pessoas simples, pessoas boas, que têm boa vontade, né? Trabalha porque precisa, mas realmente a gente sente que eles fazem com muito grado. Então, agora, né? Domingo, amanhã está marcado a dedicação lá em Ribeirão Pires. Vocês vão ficar bastante contentes, felizes pelo que já adiantou e o que já foi feito, né? E
que vocês também fazem parte dessa engrenagem, né? E eu dependo realmente, que Meixo Sama depende de vocês, porque a gente fez umas contas e fica tudo certinho. Então, as 200 telhas que é feito durante a dedicação do mês, está computado dentro do todo, né, para poder alcançar uma meta de quando vai ficar pronto. Então, a dedicação de vocês também está incluso, né? As telhas esmaltadas, as telhas que vocês levaram para a torre, carregaram até simbolicamente, passando de um para o outro, fazendo uma fila, e igual na oferenda, né? A gente foi passando as telhas e levando para a torre. Quer dizer, é muito significativo, né? E de todos esses atos significativos que vai formando o clima espiritual, né? Então, parece pouco, mas não é. É importante. Acordou cedo, vamos lá, né? Pois é, esse orgulho que eu tenho pelo meu avô, né, de ter feito isso, e totalmente incógnita, ninguém sabe, né? No silêncio, e ninguém sabe, mas eu tenho muito orgulho. Então, para que os nossos descendentes tenham orgulho da gente também, né? Então, esse longo prazo não é tão longo assim, né? Rapidinho passa. E realmente construir, né, esse lado, algo novo no Brasil, pois o que tem no Brasil é o que nos trouxe na situação atual, né? Então, ficar na situação atual, realmente a gente pensa assim: puxa, pode ser que é impossível ser pior do que isso. E acontece o pior do que isso, né? E todo ano que a gente passa, fala, não, é impossível passar disso aqui, pior que isso, mas continua, né? Quer dizer, o ser humano continua surpreendendo negativamente a gente, né? Então, é necessário algo impactante no mundo espiritual para mudar essa sina do Brasil, né? E não adianta a gente reclamar. Se a gente não tivesse essa afinidade com os problemas do Brasil, quer dizer, nós temos algo a ver com esses problemas, a gente seria nascido na Noruega, na Dinamarca, no Japão, qualquer país, né? Mas a gente nasceu aqui, né? Então todos nós temos um karma semelhante, e não adianta a gente ficar resignado, né? Ou ficar tão bravo com o Brasil e sair do país, né? Não, tem que assumir o nosso Brasil e fazer algo por ele, né? E tenho certeza que esse algo é trazer Meixo Sama, né, definitivamente para essa terra, né? Quer dizer, em corpo. Esse é o significado da torre, né? Trazendo a relíquia máxima do nosso templo, que é o cabelo de Meixo Sama. Quer dizer, a gente traz ele fisicamente para o nosso solo, né? Nossa terra. E garanto que tem muita coisa para fazer no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, nós temos muita coisa boa, né? O Brasil tem realmente virtudes maravilhosas que outros países não têm. Então, vamos se apegar a essas virtudes, né? Pois, cada dia que passa, mais certeza dos ensinamentos de Meixo Sama, como uma verdade que foi dita há 50 anos atrás, né? Mais de 50, e que é tão atual, né? Outro dia, escutando na rádio uma coisa terrível, de um pai que conseguiu, numa briga, acabou tirando a vida da própria filha e da mulher, num acesso de loucura. E aquilo, por eu ter filhas, né,
realmente não consegui escutar. Mas tudo isso está escrito, né, no ensinamento de Meishu Sama. Pois o homem que não acredita em Deus corre grande perigo, né? E segundo o relato, o porteiro falava que era uma pessoa comum, normal, atencioso, carinhoso com a filha, tudo, mas que na hora do calor do momento a pessoa tem brechas espirituais onde uma entidade negativa muito poderosa encosta e cria a infelicidade não de uma geração só. Pensa bem, né? Como assim o meu avô, trabalhando no solo sagrado, ajudou gerações da nossa família? Existem casos de que estraga gerações futuras de 5, 6, 10 gerações. Uma família que aconteceu essa tragédia, com certeza, gerações comprometidas, né? Então, tanto o bem como o mal repercute, né, na família, no sentido... porque partindo como existe o indivíduo, né, nós, e existe a família, que é a segunda unidade, né? A unidade ser humano, depois a família, depois o Estado, e assim vai formando unidades. Brasil, depois, né, América e no final o mundo, né? Então compromete essa que é a família, né? Então eu acho que essa consciência de tudo isso na leitura do ensinamento de Meishu Sama, pois está tudo escrito, né? É muito bem escrito, muito fácil de entender. A pessoa não está com 100% do fluxo sanguíneo na cabeça. A partir do momento que você baixa a guarda, que é abaixo de 50%, você fica propenso a, né, entidades negativas tomarem conta da sua cabeça. Tudo bem explicadinho. E tudo no mundo hoje faz com para diminuir esse fluxo sanguíneo. Então, comidas com problema, né, com agrotóxico, trava a circulação, remédios, o nervoso das pessoas, a própria televisão, computador, certas coisas que travam a cabeça das pessoas. E as pessoas ficam brancas, anêmico, né, e fica com a porta aberta. Então, esse alerta de Meishu Sama é justamente, realmente, o amor de Meishu Sama para que a gente desperte, né, nesse aspecto. E hoje é muito forte, a gente vê os adolescentes mexendo aquilo, eles ficam hipnotizados. E a gente sente que a pele fica branco, o rosto fica branco, né? Você sente que está faltando circulação. Se fosse uma coisa que vai ficando vermelhinho, corado, a gente falava, é coisa boa, né? Mas não, eles vão ficando pálidos e com a cabeça embotado, né? Preso a alguma coisa, hipnotizado é a palavra, né? A gente vê com nossas filhas pequenas, um exemplo muito, muito nítido, que eles brincam numa boa, com queimada, bola, qualquer coisa assim, entre eles, os primos, numa harmonia. Basta brincar no computador que eles entram em conflito forte. Eles brigam forte, né? Então, eu sei que é uma coisa maravilhosa, é um instrumento maravilhoso, mas essa é a palavra, instrumento, né? Não um instrumento virar em cima da gente, né? Ficar acima da gente. Pelo contrário, usa a hora que precisa, que legal, puxa, né? Mas que não fazer disso um Deus, né? Não fazer disso uma divindade né, a pessoa baixa a cabeça.
Então, realmente, esse aperto espiritual que nós estamos sentindo é justamente desse final dos tempos, onde é feito assim a escolha de Deus, né? As pessoas vão procurar o caminho, né? Existem várias portas, né? E cada um vai escolher a sua porta, né? Não dá mais para ficar em cima do muro, né? Então, o reverendo sempre falava que cada ano libera mais a porta do inferno, deixa a porta aberta mesmo, e que fica tudo aqui nesse mundo material. E a gente sente um aglomerado grande de almas, né? E de espíritos, né? E essa pressão, essa coisa, justamente é para forçar esse julgamento, quer dizer, cada um escolher o seu caminho, né? Então, com bastante consciência nesse aspecto, né, de não ficarmos escravos da matéria, né, que seja qualquer tipo de matéria, e leitura, né, de ensinamento de Meishu Sama, porque é nítido o que Meishu Sama nos ensina, é nítido. A gente sente aqui uma pressão, quando a gente não lê ensinamento, a gente sente aqui travado, embotado, não sei que é a palavra certa, mas a gente sente um negócio estranho. Mas quando você lê, aqui dissolve algo. A gente sente liberar essa parte que é o terceiro olho, né? É o que você enxerga o lado espiritual das coisas. Hoje é tudo para travar o lado espiritual, né? Travar o olho que você tem, que você enxerga as coisas espirituais, né? Hoje isso está atrofiado de todo mundo, né? Por isso que os hindus colocam, né? Justamente para lembrar sempre, você tem um terceiro olho, você tem um terceiro olho, né? É aqui, né? Então, a gente também limpar, né? Deixar sempre limpo, justamente através da oração, e também, né, dos ensinamentos do nosso mestre. Tiver alguma pergunta, alguma coisa? Amanhã, então, estamos, quem quiser ir, né, para Ribeirão Pires, participar da dedicação, acho que deixar o nome, né, e para a gente poder organizar os carros, né, e tenho certeza que vai ser um dia bastante gostoso, justamente, né, pela própria natureza também, né, que a gente ficou ilhado nessa selva de pedra, né, mas também é bom para o nosso espírito, né, esse contato com a natureza. O horário, geralmente 4 horas da tarde, assim, já tem gente voltando, né? E aí a gente pode deixar aqui na porta do templo as pessoas. Horário de saída, que hora você é, Midori? 8 horas daqui. Porque a gente fala energia curadora, né? Energia, por exemplo, energia do Jorei. O que o reverendo nos ensinava bastante forte é a importância do ambiente também ser propício, né? Então nós aqui recebemos Jorei, melhoramos dentro do templo, sai ali na esquina, já a vibração espiritual já cai, porque já sai na poluição, já sai na perturbação espiritual que está, né, o ambiente. E então é esse, né, esse movimento melhora, mas sai, né, e piora e fica, né? Então o que o reverendo importante também é o local, né? Então para o retiro lá em Ibiúna também, né, ele
falava que o jorei atua muito mais forte, pois já o ambiente propicia, né? O ambiente ajuda, né? Pois está repleto da energia pura da natureza, energia qual todos nós temos e que é a energia da vida da gente, que faz a gente andar, respirar, pensar, tudo. É um lugar cheio dessa energia, né? Então, esse contato com a natureza é justamente para você... ficou esquecido, né? Essa energia. Ficou segundo plano para todo mundo. Mas que você alimenta, você preencher, você encher o tanque, né, dessa energia, né? Muita gente fala ki, né? Energia por energia, ki, né? Então, também por esse aspecto é válido a gente ir lá, né, apreciar a natureza, né, curtir a natureza. Está muito bonito pelas flores naturais, né? Aquele que é, como chama? É a roxa manacá, né? Isso. Quaresmeira, né? Que o pessoal fala. E está muito bonito. Então, desde já o convite para todos, né? E tiver alguma coisa, alguma pergunta que quiserem. Todas essas coisas de tecnologia, tudo, ajuda bastante, né? Então é assim que a gente tem que encarar essas modernidades. É para nos servir, não a gente virar escravo, né? Isso eu falo para os jovens que está fascinado por tudo, né? A facilidade de que tudo vem às mãos, né? Então é um alerta nesse sentido. E Midori, tem aquele presente para todo mundo, é a foto, um presente. O ministro Micael tirou a foto do solo sagrado com neve. Acende. Aqui. Lindo, né? É a coisa mais linda, né? Ali o mausoléu de Meishu-sama, né? A parte côncava ali, e ali a Nidai-sama, do lado esquerdo a Nidai-sama. Realmente a neve é uma coisa, para quem conhece, né? Vocês, mas para quem não conhece, uma das coisas que a gente mais emociona, fica emocionado, é a neve. Pois é, de uma beleza, só que emociona e daqui a 5 minutos você quer sair correndo por causa do frio. É lindo no começo, mas depois fala, não, chega, agora chega, porque começa a esfriar a perna aqui, começa a subir o friagem. Meu Deus do céu. Mas é lindo, né? Essa é a característica do Japão, sabe? As 4 estações, mais definido do que isso, impossível. Então a beleza é essa ordem. O próprio país da ordem é o Japão, pois nada atropela nada. A primavera, verão, outono, inverno, cada um bem definido. O problema do nosso Brasil, a natureza não ser... É bela, é claro que é bela, mas desse tipo de beleza, por exemplo, tem paineira que dá a flor, dá agora, né? Mas que meio que atropelou junto com as folhas, porque o clima mistura calor e frio, bagunça a cabecinha das plantas. E aí eles não sabem mais o que fazer. Mas no Japão, por exemplo, a cerejeira, todas as folhas caem no inverno. E aí nasce os brotos e as flores direto, sem folha. Eu não tenho nada contra a folha, mas que é de uma beleza, uma árvore sem folha, mas só com as flores, é maravilhoso, né? Quer dizer, é uma obra de arte.
Mas no Brasil a gente carece um pouco. Por exemplo, o verde do Japão é de um verde vivo, pois no inverno caiu tudo, né? Então, quando nasce aquele broto novo e vivo. Aqui, o verde, ele não cai e vem com outro verde e vai misturando tudo, né? Então, a beleza do verde a gente percebe bastante no verão do Japão. E no outono, né, que a folhagem avermelhada aqui é um espetáculo à parte. Então, se possível, todos puderem visitar o Japão pelo menos 4 vezes: inverno, verão, outono e primavera. São quatro paisagens diferentes. Esse solo sagrado, esse terra sagrada de Meishu-sama de Hakone, tem as 4 fotos, né, das 4 estações. Parecem 4 lugares diferentes, com 4 belezas distintas. É fantástico. É de uma genialidade na construção desse jardim que você fala, só Deus. Muito bonito. É assim, nós podemos sim fazer um grande caravana, né, para poder conhecer a primavera primeiro, né, que é a cerejeira em flor. O verão é quente. E temos também as 4 estações, 4 tipos de comida. Isso é importante, né? São 4 tipos de comidas diferentes. É legal porque, né, isso faz a economia girar. É interessante saber aproveitar desses, às vezes, da dificuldade, mas faz com que a economia em cima disso, né? Então tem verão, a própria estação, a roupa, cada estação é uma roupa, então se vende bem, né? Por isso ninguém usa roupa. Aqui no Brasil a gente emenda as roupas, né? Não tem estação, vamos guardar. Ninguém guarda, né? Já deixa todo no armário, né? Tem dia no verão que a gente está com frio, tem dia no inverno que está com calor, né? Isso jamais acontece no Japão. É frio mesmo. E sair daquele frio que o meu tio estava falando, e quando começa o raiar da primavera, é de uma alegria. E a gente dá para entender bastante o que Meishu-sama fala nas poesias, pois a era do dia é essa sensação de sair de um longo inverno. Porque inverno, olha, gente, é bonito o primeiro dia, realmente, mas não é fácil. Para a gente que é tropical, a gente não consegue sair da cama. Fica encarangado, fica tudo. Então, sair desse e começar o pequeno calorzinho da manhã, aquilo né? Essa sensação é mais ou menos a sensação espiritual em que Meishu-sama nos explica, né? O que nós estamos sentindo ao receber o Jorei é o calorzinho da primavera, né? Tirando aquele frio intenso e chegando esse calorzinho. Mas quando o raio ficar meio-dia, né, aí ninguém mais vai ter dúvida nenhuma de chegar o verãozão mesmo, né? Por enquanto, primavera, né? E a simbologia de Kanon é o ume, não é sakura. Ume vocês já comeram ameixas, né, japonesas? Ela dá uma flor rosa, é a anterior ao sakura. Então, é Kanon, simboliza Kanon. Ume simboliza Kanon, quer dizer, ele vem primeiro de tudo. É o primeiro a aparecer, né, depois de um longo inverno. Tá? Obrigado a todos pela presença. E, mais uma vez, né, um convite para amanhã. Deixar um nome lá. Obrigado a todos.